Brasília. Salve galera, começando mais um Fala Avança e dessa vez recebendo uma pessoa muito especial para mim, queridíssima Alessandra Postali, a minha Alê, a nossa Alê, patrimônio da preparação mental do Brasil, pelo menos eu enxergo dessa forma. Alê, eu nunca escondi a minha admiração por você, 30 anos de preparação mental em esportes olímpicos, com várias conquistas surpreendentes, né, de títulos mundiais, medalhas olímpicas, em modalidades não tradicionais no nosso país. Então você sempre navegou muito ali pelo pioneirismo, né, em algumas modalidades e fez parte também, felizmente, para mim pelo menos, das grandes conquistas que eu tive na minha carreira. E o que sempre me chamou muita atenção foi a tua perspectiva não óbvia em relação à preparação mental, e acho que justamente por isso você navegou por tantos caminhos diferentes, fazendo a preparação de esportes olímpicos individuais e coletivos, e também flutuando para outros esportes coletivos não olímpicos, a parte de motorsports, que é um pouco diferente também, e indo até para a parte de preparação de alta performance de esportes, dos games, depois poker também. Enfim, não falta expertise, não falta histórias, e acho que hoje a gente tem uma grande oportunidade de desmistificar algumas coisas sobre preparação mental para as pessoas. Obrigado, Elê. Obrigada a você. E temos aí uma aventura aí muito... histórias e histórias para contar, para relembrar e para rir. Principalmente rir. Ale, você fez parte ali integralmente assim da quase toda a minha carreira de elite, né? A gente começou a trabalhar juntos em 2015, então toda a minha progressão no alto rendimento teve a sua participação direta. E eu estava lembrando esses dias de uma coisa que acho que foi muito necessária para mim, a sua ajuda, que foi o momento quando eu comecei a ter mais destaque, o momento quando eu comecei a ter melhores resultados a nível de elite mundial, e eu cheguei a um patamar que eu sempre almejei, que era de ser relevante para o esporte e de fazer coisas pelo esporte. E isso gerou um problema para mim, porque eu não conseguia dizer não e eu sempre abraçava mais coisas, fazia mais projetos e tinha uma demanda e uma expectativa de resultados ainda melhores. Então eu fui construindo uma carreira completamente fora do que era o padrão dos meus concorrentes e a gente precisou calibrar isso. Acho que nessa época o Phil Dixon, né, que me treinava, ele entendeu bem assim, que ele precisava fracionar a minha preparação, que eu precisava ter períodos que eu tinha certeza que ninguém estava treinando mais do que eu, que era quase um absurdo físico estar treinando aquela quantidade de sessões, naquela intensidade, com aquele tipo de exposição à intensidade, mas ele entendeu que eu precisava fracionar isso com períodos de treinamento tão intenso quanto, mas com mais intervalos para que eu pudesse fazer mais coisas fora da bike. Uhum. Então ele entendeu que, cara, se eu não me dedicasse ao meu programa de televisão, ao meu projeto social, ao meu projeto esportivo, a ajudar as pessoas, a atender a mídia, isso me consumia, porque era uma busca por um resultado que não gerava nada. Então eu precisava disso para retroalimentar essa vontade de buscar resultados, né? Só que a gente precisou muito do seu input, né? De alertá-lo a essa necessidade que eu tinha. E aí uma coisa que para mim assim foi muito legal, eu queria que você falasse um pouco disso, que acho que é uma visão errada do que as pessoas, ou errada não, mas limitada que as pessoas têm em relação à preparação mental, do que é a preparação mental.
E não é só o acompanhamento psicológico, né? Mas é o treino da mente. E eu lembro que a gente começou a fazer muitos treinos para que eu me recuperasse mentalmente enquanto eu estivesse fazendo outras atividades, né? Enquanto eu estivesse, sei lá, às vezes atendendo um Media Day, eu cheguei a fazer 12 horas de entrevistas direto. Eu fazia muito isso, assim, para aumentar o retorno para o esporte. E eram coisas que você me ensinou e me deu ferramentas para que esses dias não fossem exaustivos para mim esportivamente, né? Eu queria que você tentasse explicar para a gente como que funciona isso, né? Como que é essa parte psicológica do psique, do emocional e como que é a preparação mental esportiva, né? A treinar a mente para o corpo performar melhor. Isso daí é uma coisa, ela é complexa, porém ela é simples. Você precisa conhecer bastante o atleta e também você precisa entender que o atleta ele tem que ter inteligência, sabe, Henrique? E tem que ter autonomia. Então você tem que entregar para ele a responsabilidade de quem ele é. Isso é uma coisa assim, a preparação emocional e mental, ela faz parte de toda uma estrutura. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para o atleta é assim, onde você quer chegar? E dar para ele a responsabilidade que ele tem sobre toda a preparação que ele tem. Porque ele é autônomo, é dele, né? Então, quando a gente vai fazer uma preparação mental e uma preparação psicológica, a questão do recovery mental, ele é fundamental para que ele chegue na competição da maneira mais saudável possível. Porque performance nunca foi sinônimo de saúde mental. Henrique, nunca foi. A performance, ela leva você ao extremo. Ela tira de você a sua saúde. Ela tira, né? E ela não te perdoa. Ela vai tirar de você o que ela tem, o que ela vê em você, o seu pior e o seu melhor. Ela põe tudo junto. E é muito dialético isso. E você não distingue. Tanto que tem muitas pessoas que chegam ali no resultado e não conseguem nem sentir o prazer daquele resultado. Não consegue sentir nada quando ele chega naquele resultado, naquele objetivo. Uhum. Porque ele não curtiu nem o processo daquilo, de tanto que ele chegou ao extremo, né? E aquele extremo que fez ele chegar ali, para ele assim, foi tão doloroso, foi tão sacrificante tudo, que ele não consegue sentir nada. Mesmo sendo aquilo que ele... Era tudo aquilo que ele quis. Então, assim, o que você precisa entender? Que naquele processo, para chegar no resultado, esse processo, para ele, é fundamental. Ele não é curtir o processo apenas, mas ele tem que saber aproveitar desse processo para que esse processo seja performático. Uhum. O que tem que ser performático é esse processo. Então, o recovery é importante, saber entender onde vai morar esse recovery, saber entender onde você vai extrair o melhor tempo da sua concentração, onde você vai aproveitar o melhor da sua atenção, do seu tempo presente, do teu aqui e agora, a hora que você vai estar ali naquele momento, mas você vai estar abstraindo, o teu horário de sono, onde você vai estar aplicando realmente a tua energia, onde você só vai estar ali, mas você vai estar com a tua cabeça para lá de Bagdá, vamos colocar assim. Ou seja, esse processo, ele tem que levar você a um autoconhecimento tão grande, que você tem que saber se ativar
e, ao mesmo tempo, saber quais são as emoções que você precisa ter naquele momento que você quer. Então, poxa, eu agora estou pedalando, que é o momento do aqui e agora. O que eu quero nesse que eu estou pedalando? Eu quero o quê? Eu quero ativar a minha raiva, eu quero ativar a minha raiva com a minha concentração, eu quero ativar meu nível de atenção ótimo, mas eu também quero ativar a minha leveza. Então, saber aproveitar da pilotagem, o momento que você está da pilotagem e todas essas condições para que você possa aproveitar aquilo que você está fazendo. Senão, tudo aquilo... E aí, uma coisa assim, para ativar essas características ou essas combinações, né, de ferramentas, eu vejo que as pessoas entendem que a preparação mental ela é muito mais como um comando do que como um instinto, uma reação, né? Parece que as pessoas têm a intenção de comandar o que o corpo precisa sentir, né? Então, agora eu tenho que pedalar com raiva, agora eu tenho que ser agressivo, agora eu preciso ser leve. Isso, como se fosse um robô, né? Exatamente. E não é assim, né? Não é assim, né? Então parece que é uma coisa mágica, né? E não é assim. O que você precisa entender é que, assim, quanto mais você se autoconhece, mais você começa a entender o que você realmente precisa, e o que você realmente quer. Então, assim, tem uma briga interna entre o que você quer de verdade e o que você realmente precisa. Até o cérebro da gente é assim, né? Tem assim, motivação é diferente de disciplina, entendeu? A motivação ela está muito relacionada à nossa capacidade de realização. A nossa realização, por exemplo, ela tá ali muito próximo do prazer. Mas prazer e disciplina são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, só que tem atletas, por exemplo, que têm mais facilidade de ativar a disciplina. E esse ativa muito rapidinho. E tem atletas que não. Só que, assim, também não dá para condenar esses que não ativam. Então, vamos usar de uma outra estratégia. E simples assim. Uma coisa que eu sempre achei assim, uma grande balela é a coisa o importante é o have fun, sabe? Aquela coisa assim, pô, tem que se divertir, tem que curtir. E assim, eu sempre curti muito também a parte difícil. A Sim. parte difícil, de uma certa forma, ela me ensinou sempre muito, me trouxe um prazer diferente. Não no prazer da execução, Sim. mas o prazer da realização, né? Então, não no momento do treino onde eu estou lutando tanto comigo naquele momento, naquele período, para crescer, para evoluir, mas a realização posterior, né? De, Sim. cara, essa fase foi difícil e eu passei, né? E isso traz uma certa forma de curtição, né? De diversão, que é diferente. Muitas das vezes eu sinto que as pessoas se prendem a essa obrigação, se torna quase uma obrigação de eu vou subir na bicicleta, é o que eu mais amo fazer, eu tenho que me divertir. E você não vai se divertir sempre. Não vai se divertir. Mesmo que você faça isso por hobby até, né? Não estou nem falando do atleta profissional. O atleta amador, ele não vai se divertir em todas as sessões, em todos os treinamentos. E às vezes essa intenção de transformar num comando, de eu tô nessa situação, me encontro no ambiente que eu gosto, que eu mais gosto, eu necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que me divertir. Que vira uma coisa romantizada. Por exemplo, eu vejo até nos gamers, né? Que é um público muito jovem. Eles precisam se divertir. Mas daí você vai ver, se você coloca um pouco mais de performance, eles não conseguem lidar com a situação. Então você vê que ainda eles estão caminhando para uma coisa performática. De encontrar esse prazer quando tem mais pressão, quando tem mais expectativa. Exatamente. Então o negócio deles é um outro mindset. Não está aqui em questão que é um outro mindset, né?
Mas, assim, também... aí tem uma questão também de dopamina, né? Norepinefrina, e tem umas outras coisas aí a E aí, mais. como é o jogador de pôquer? Porque aí o cara, literalmente, ele tá colocando muita coisa na mesa. Acho que no esporte você coloca figurativamente ou indiretamente, você coloca, aposta muito, mas no caso de um evento, né, onde você está literalmente apostando muita coisa ali, qual é o grau de prazer? De onde vem a motivação ou a realização? O que é que essa galera se alimenta? Cada um também tem um jeito. Você Não tem vai que ter uma conhecer, regra, óbvio. mas assim, a maioria é no apostar alto. Quanto mais alto eles apostam, mais vem uma adrenalina. Não posso jogar pôquer, então, né? Porque daí vem mais a responsabilidade, entendeu? Não é o fato de você... aí que tá. Os jogadores profissionais, não é o fato de você... Não é a questão do risco que você vai correr. Assim, não é o risco, não é de você... não é que você vai ter o impulso, não. É a questão da responsabilidade que você tem. Então, você está com mais responsabilidade em cima daquilo. Então, quanto mais alta é a aposta, vamos dizer, quanto mais você tem, né, quanto mais você está apostando, vou colocar didaticamente aqui a palavra, né, mais alta é a aposta, você está com mais adrenalina fica ali, mas você tem mais a responsabilidade. Então, a tomada de decisão tem que tomar mais, você tem que tomar mais cuidado com a sua tomada de decisão. Mais estudado você tem que estar. Com mais estratégia que você tem que estar, entendeu? A mesma coisa, né? Então, quando você está numa competição onde a competição está mais acirrada, você tem mais prazer. Onde a competição o nível de competição ela é maior, você não fica com mais prazer? Para eles é assim também, entendeu? Até chegar ao ponto, assim, como você me viu passar, né, por isso algumas vezes, de eu integralmente estar numa competição por obrigação. Pela obrigação principalmente que eu assumi, compromisso Sim. com o esporte ou o que fosse e tal. E me lembro de uma ocasião, de uma prova que eu venci e que acho que foi a corrida que eu venci assim com o maior desgosto, sabe? Eu lembro de você falar comigo após a chegada assim, ó, toma muito cuidado de não querer estar num lugar. Isso, enfim, me ensinou bastante, mas como é que você calibra isso, né? A gente já conversou muito sobre mim e do quanto eu sempre necessitei buscar coisas diferentes ou novas, ou renovar as mesmas buscas, né? Encontrar um novo sentido. Como é que isso varia assim, de atleta para atleta? Você, Henrique, é um atleta inteligente. Eu adoro trabalhar com atleta inteligente. Obrigado. É assim, ó, você é um atleta inteligente. Os atletas inteligentes, eles são muito autônomos. E você tem que entender isso. É como um cavalo indomável. É como um cavalo que você tem que domar, mas você não pode tirar a essência dele. Você é assim, a gente não pode tirar a sua essência. Se tirar a sua essência, morreu Henrique Avancini, entendeu? Então, porque a sua essência é livre, você tem um espírito livre. O que a gente precisa? É te dar sempre ferramenta, saber como você funciona, saber que você funciona. Quando eu te conheci, você já deixou claro para mim, assim, de uma maneira muito elegante, olha, eu mando em mim. Nós olhando para o sol, olhando para o horizonte, assim, aquele sol baixando, de uma maneira muito romântica, você falou assim, olha, eu mando em mim. Né? Né? Então eu entendi ali naquele momento que era assim, que eu mando em mim, né? Não vou deixar você mandar em mim. Eu falei com jeitinho, né? Com jeitinho. Não, lógico, porque quem não é inteligente fala. Você não vai mandar em mim, entendeu? Você jamais se falou isso para mim. Você não falou isso. Você não verbalizou isso. Mas saquei, né? Pela maneira como você falava, como você... Falei, esse cara é muito inteligente.
O dia que eu tentar colocar um cabresto nele, ele vai mandar eu para as favas. Eu tive um mecânico, né, um grande amigo meu, alemão, ele sempre falava, o teu problema é que você é esperto demais, você tinha que ser mais burro, você tinha que ser mais estúpido. Entendeu? Então, o que você precisava? Mudar teu mindset, mas da maneira correta, eu te dando ferramenta. Eu te dava ferramenta, lembra do circuitoide, né? Então, você já fazia o circuito. Então, era isso. Você só precisava de ferramentas. Daí, você mesmo ia lá e fazia a coisa acontecer. Então, você fala preparação mental. O que é uma preparação mental? É quando você dá ferramentas para um atleta e ferramentas que funcionam para ele, e ele pega essas ferramentas e potencializa algo que ele tem, que ele já tem, né? E essa preparação mental tem várias ferramentas. Você tem a visualização, você tem o treinamento mental, você tem tudo, né? Tá tudo ali que você vai utilizar a favor do desempenho dele. Então, lembra quando a gente fazia lá a visualização, a gente fazia lá o teu treinamento cognitivo, que era para você ser mais assertivo na pilotagem, para você estar mais presente no aqui e agora. Eu lembro que você precisava ter mais a questão do domínio ocular, que era uma coisa que você precisava para quando você estivesse um pouquinho mais cansado, que era muito difícil você estar cansado, porque uma característica muito boa que você tem, você é um fundista, você é um cara que tua resistência física é muito grande, tanto que você é campeão em maratona. Então, já que você tem essa característica, psicologicamente falando, você tem que ser compatível a essa característica física que você tem. Então, o que a gente precisava ter o quê? Uma atenção mais contínua. Se a gente tivesse, né, se a gente fizesse isso, uma atenção mais contínua, você ia aumentar essa tua probabilidade de aumento de desempenho. O que a gente precisava no seu mindset também? Fazer com que você lidasse melhor com a frustração. Por quê? Você era muito sensível à frustração. Se um pneu furasse, se uma corrente quebra, você já ficava ali. Então, a gente precisava... Remoía isso dias. Ficava, né? Olha, cara, isso acontece, isso é do seu esporte, você tem que respirar fundo, começar. Então, isso era uma parte mais o quê? Emocional. Então, o que era a outra parte mais emocional? Você começar a trabalhar, adultecer a questão do espírito competitivo. Então, você começar a virar... Isso foi muito... combativo. Crítico para mim, assim, porque primeiro nós fizemos um longo trabalho para eu entender o que era combatividade, né? Isso. E a nossa natureza, né, brasileira é muito competitiva, e transformar isso em combativo é desafiador e é extremamente necessário. E aí a gente fez todo esse processo. Quando eu cheguei ali nas últimas posições de ranking, né, fui número 2 em 2018, 2019 número 2, aí foi um momento ao longo ali do ano 2019, 2020, a gente fazendo planejamento olímpico, foi um período assim que eu amadureci muito e a gente mudou um pouquinho assim o teor da preparação mental, né? Sim. Isso para mim assim, num primeiro momento foi até estranho porque eu nunca tinha, me dava quase uma sensação assim de, pô, eu tô desejando, o que tá acontecendo comigo? Eu tô desejando mal para alguém? Pô, eu sempre fui tão bacaninha assim, sempre fui tão bonzinho legal, com todo mundo. né? Por que, pô, o meu concorrente, meu adversário agora eu tô com essa gana assim em relação a 3, 4 caras só, assim, sabe? Por que eu tô olhando para esses caras com uma gana diferente? E aí foi quando a gente começou a trabalhar o competitivo combativo, né? O combativo competitivo. Que, enfim, é o fim do caminho, e aí você precisa voltar a ser competitivo, porque só literalmente, vai chegar no posto de número 1 absoluto. Né? E assim, é interessante porque você começa a trabalhar, a ver que a preparação, né, mental, ela é um todo, né? Então, ela entra a questão emocional, ela entra a questão cognitiva e ela entra uma questão
de uma remodelação de mindset, entendeu? Então, ela vê como você encara a questão competitiva. Então, você precisa trabalhar para que você possa o quê? Essas 3 coisas te empoderar. Senão você não vai competir, né? Se você não tiver aí a questão da autoconfiança, da autoestima, né, fortalecida, não vá competir. Não vá competir, né? E assim vai. Então é isso, né? A questão da preparação mental tua foi nesse embate de apenas de pegar, observar uma pessoa inteligente, autônoma, e pegar e falar assim para ela: tô aqui, ó, dá essa ferramenta, tô essa aqui, o que você vai fazer com ela? Ah, vou fazer isso, isso, isso. Então vai. Então vai lá e faz. Vai lá e faz. Se der errado, volta. Se der errado, tamo junto. Se der errado, tamo junto. Sobre essa questão, assim, acho que pra gente encerrar esse breve capítulo de tantas coisas que a gente tem para compartilhar. Sobre essa parte da autonomia, né? Acho que você sempre acreditou muito nisso profissionalmente e sempre estimulou muito isso em mim, que também era uma coisa que, da minha forma, eu acreditava. Eu achava que era o caminho a ser seguido, né? Eu, às vezes, percebo como atleta uma abordagem assim, de muita gente relacionada ao esporte, né? Uma intenção de manipular um pouco mais o atleta. E quando eu falo manipular, na boa intenção, muitas das vezes, de cuidar do atleta, mas é aquele cuidado extremo de, sabe, quando minha filha está crescendo agora e você tem que soltar a mão e deixar aprender a ter a noção do perigo, a noção da força, a noção de tudo. E às vezes eu vejo que o atleta ele se torna uma pessoa muito protegida pelo time de performance. Isso às vezes se torna um problema, principalmente quando o atleta cresce profissionalmente, porque se no começo você era super cuidado por um treinador, depois você é super cuidado por um treinador, psicólogo, fisioterapeuta, o médico, enfim, vai ampliando o chefe de equipe, o gerente, o agente, você acaba se perdendo um pouco nesse processo e perdendo principalmente a identidade, né? Ou tendo muitos inputs, né? Muitas sugestões tão variáveis de outras pessoas. Então eu já vi isso acontecer muitas vezes com atletas, e aí quando vem a crise, você já me viu passar por momentos assim muito bons, mas você já me viu passar por momentos muito ruins também, em todos os aspectos, né? Por N fatores. E nos meus momentos ruins, acho que às vezes você poderia ter intervido e feito colocado um tampão ou colocou uma matadura na sangria e resolveu o meu problema parcialmente, né? O meu padrão de pensamento, o que está acontecendo, quais são as minhas crises, meus questionamentos e tudo mais. E você sempre, mesmo quando eu estava assim, muito mal, você continuou me dando ferramenta. E dá teu jeito de usar, O que é difícil, né? A gente até falou sobre isso, que é o ponto do psicólogo assumir a bronca, bancar a conta, mas eu me sinto uma pessoa mentalmente muito mais preparada por você para encarar situações mais desafiadoras, não só esportivamente, mas da vida. E às vezes a gente vê essa intervenção mais protetiva, né? E aí acho que coloca o atleta num caminho muito perigoso, porque a carreira um dia acaba, né? E a vida normal, ela continua, ela sempre continua. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre a tua visão nesse aspecto, né? Eu costumo fazer assim, como eu falei, né? Você é um atleta inteligente, né? Então, atletas inteligentes, eu gosto, né? Na hora que eu olho assim, eu vejo,
E mesmo aqueles que a gente fala assim, não são tão inteligentes, eu gosto de sempre dar ferramentas, sempre transformar aquela pessoa numa pessoa autônoma. Porque um dia a carreira vai acabar. E ela vai ter que aprender a sobreviver com as questões, né, com ela. Então, eu vou dando ferramenta. E aí, nessa situação, eu gosto de bancar. Eu banco. Eu vou bancar. Eu escuto muito assim, né? Nossa, mas você não está fazendo nada? Nossa, mas você não está vendo que fulano de tal está com depressão? Sim, está com depressão. Nossa, você não está vendo que fulano está com ansiedade? Sim, está com ansiedade. Nossa, você não, mas está perdendo. Sim, está perdendo. Como se ele não estivesse sendo cuidado, como se a pessoa não estivesse sendo cuidada, ou não está sendo tratada, né? Então, só a gente que está, né, nos bastidores é que a gente está sabendo o que a gente está fazendo. Mas a gente está fazendo. Mas só que eu não gosto de usar técnicas que sejam sugestivas. Uhum. Porque essas técnicas sugestivas, às vezes, acabam sendo técnicas que vão muito mais virar uma interferência do que uma intervenção. Entendi. E são técnicas que às vezes vão acabar servindo muito mais para pessoas que naquele momento estão muito mais fragilizadas, mentalmente falando, intelectualmente falando, do que qualquer outra coisa. Então você acaba muito mais fazendo alguma coisa relacionada a uma manipulação do que uma intervenção. E uma hora essa pessoa vai sacar que ela foi muito mais manipulada do que tratada. Uhum. Quando essa pessoa acaba sendo tratada, acaba sendo manipulada, vamos pensar assim, o que acaba acontecendo com ela? Quando a carreira dela acaba, ela acaba ficando sem dinheiro, ou ela acaba ficando com algum tipo de transtorno muito severo emocional, ou ela acaba ficando sozinha, ou essa pessoa vai acabar sendo manipulada por alguém, ou acaba em relacionamentos abusivos. Vocês vão reparar, as pessoas vão reparar o que vai acabar acontecendo com essa pessoa, porque ela acabou construindo uma carreira em cima de uma coisa irreal, em cima de uma realidade, assim, não uma realidade, mas em cima de algo muito irreal, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, eu prefiro, durante um processo que eu estou trabalhando com o meu atleta, então, que eu banco. Querem falar, mas tá só perdendo. Tá, porque a vida é assim, ó. E ela precisa ser assim, porque é exatamente quando a pessoa está lá embaixo que ela começa a criar casca. Mas ela precisa criar casca direito. Então, a hora que você está alertando, é a hora que você está... Respira fundo, presta atenção aqui, ali. Olha ali, ó. Vai, né? Levanta a mão, pega ali, sinta, respira, reflete, lembra lá atrás, olha para frente. Então, você está ali mostrando e a pessoa está recolhendo o material. E ela está montando o quebra-cabeça dela. Uma hora ela vai olhar e ela vai ver o que ela montou. Mas foi ela que montou. E ela vai sentir forte. Então, eu não tenho pressa. Podem falar o que for, eu banco. Entendeu? Por isso que eu falo para você, se der certo, ótimo, e vou aplaudir. Se der errado, estamos juntos. Sempre assim, né? Sempre foi assim. Te agradeço muito por isso, porque a gente colheu muitos resultados incríveis, como na minha carreira esportiva como atleta, mas eu sinto que o nosso relacionamento me ajudou também a crescer muito mais como pessoa, e acho que eu tenho a vida inteira pela frente agora como ser humano, né? Independente do lado atleta ter
ter chegado a uma fase final, a um final. Acho que eu usei muito do nosso relacionamento, ou fui muito beneficiado com o nosso relacionamento para me preparar para o resto da vida. Então, Ale, obrigado mais uma vez. Obrigado por compartilhar com a galera. Espero que você fale com a gente muitas e muitas mais vezes, porque isso não foi nem a introdução do que eu sei, que é o seu conhecimento, e também não foi nem a introdução da nossa história. Então tem muita coisa para a gente contar. Então você volta para falar com a gente no Fala Avança. Obrigado. Vamos lá.